Qual que é o nível do valor que o reino de Deus tem que ter dentro de nós? Tudo. Como tudo, pastor? A Bíblia diz que um homem, que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido. E para ele aquilo era tão valioso, tão imensurável, tão indescritível, que ele vendeu tudo o que tinha para poder acessar o tesouro escondido que estava naquele campo. Então isso me aponta para o nível de valor que existe no reino de Deus. O reino de Deus é tão valioso, o reino dos céus é tão valioso, que poderia nos custar tudo o que temos, que ainda assim compensaria nós largarmos tudo por causa do reino de Deus, de tanto valor que isso tem. E aí ele pega e aponta para o negociante de pérolas. Ele diz a mesma coisa. Ele achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e ele foi lá e adquiriu aquela pérola. O que isso nos aponta? Nos aponta que eu vou explicar bem assim. Eu fiz a pergunta lá no começo da palavra. Quem aqui já teve algo que tinha em alta estima, em grande valor, e passado algum tempo aquilo não tem nenhum significado para você? Porque as coisas da terra são assim. Aquilo que para nós hoje é muito valioso, amanhã não tem valor nenhum. Aquilo que para nós hoje demandou suor, sangue, lágrimas e às vezes até dor e angústia, amanhã não tem valor algum. Por quê? Porque na terra tudo é transitório, ou quase tudo, com exceção daquilo que tem valor no reino de Deus. O restante é transitório. Com exceção daquilo que tem valor para Deus, o restante é transitório. E obviamente não é possível se colocar preço naquilo que tem valor. E qual que é o erro que nós caímos com relação aos valores do reino de Deus? O problema é que nós normalmente precificamos aquilo que é valioso, as coisas que têm valor. E esse é um erro muito normal do ser humano. Por quê? Porque a gente coloca preço naquilo que nunca deveria ter sido colocado preço. Pastor, explique isso direito. Coisas que são valiosas para Deus, e eu quero dar alguns exemplos. Alguns princípios que Deus tem. Um dos princípios de Deus, por exemplo, é a família. Pai de família, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o preço que você colocaria no seu filho? É possível? Alguém conseguiria precificar o valor de um filho? Não é possível. Quem não é pai, não é mãe, às vezes não entende o que eu estou falando, mas não é possível. Por quê? Porque o valor de um filho é imensurável. É por isso que quando uma pessoa perde o cônjuge, ela é chamada de viúvo ou viúva. Quando um filho perde um pai, ele é chamado de órfão. Mas quando um pai perde um filho, uma mãe perde um filho, não tem nome. Porque não tem como quantificar nem a dor, nem o valor do que foi perdido. Não tem como quantificar e colocar na balança uma quantificação do tamanho do valor que aquilo tem para a nossa vida. E aí existem muitas coisas que são importantíssimas para Deus e que têm valor no reino, e que nós quantificamos, precificamos. Uma delas é o valor das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu para te dar casa, carro, vida melhor ou te curar de uma doença. Ele faz isso. Ele te abençoa com isso, mas Ele não morreu por isso. Ele morreu por você. Ele morreu para pegar um monte de perdido e fazer filhos. Então o mesmo valor que o teu filho tem para você é o valor que você tem para o Pai.